Olá, amigos, bem-vindos a mais uma aula de Direito dos Contratos. Nesta gravação, a gente vai falar sobre os princípios que inspiram essa disciplina, os princípios que levaram à criação das regras de direito contratual e que são parâmetros de interpretação dessas mesmas regras e também que definem os rumos para onde essa disciplina tende a seguir daqui para frente. Antes de mais nada, vale a pena a gente fazer uma apresentação aqui, relembrar, né, a importância dos princípios para cada ramo do direito, a função desse instituto. E, como não podia deixar de ser, eu trago a doutrina de Robert Alexis, especificamente dele, porque os ensinamentos, os conceitos, o pensamento dele tem sido muito utilizado pelos tribunais brasileiros, em especial pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se não dá para dizer que uma doutrina necessariamente seja melhor ou mais correta que a outra, a gente pode afirmar qual é, pelo menos, a mais influente no direito brasileiro, e, nesse sentido, a noção principiológica de Robert Alexis é campeã, que é principal, central no direito brasileiro. A fotinha aí no direito, à direita do slide, para vocês possam conhecer, né, um pouco mais de concretude quem é esse doutrinador tão citado entre nós. Sempre bom ver os rostos das pessoas de quem a gente fala nas nossas aulas. E esse doutrinador, então, ele nos apresenta, né, ele nos explica que princípios exercem no direito uma função de mandados de otimização, quer dizer, diretrizes do que deve ser feito e do que não deve ser feito, e com uma carga normativa, quer dizer, de cumprimento obrigatório. Nesse ponto, até o que foi dito até agora, os princípios se assemelhariam muito às regras, né, as regras literais, as regras presentes nos textos legais. A diferença, porém, é que os princípios, segundo explica Alexis, são caracterizados por uma possibilidade de satisfação, de preenchimento, de aplicação em diferentes graus a partir de diversas possibilidades fáticas, de diversos cenários, inclusive jurídicos. Ao contrário das normas, que tem uma aplicação na base do tudo ou nada, ou você aplica a norma ou ela é considerada inválida, revogada, e aí não serve, né? Ela já não tem eficácia mais. Os princípios eles podem ser mais ou menos aplicados, eles podem ser incisivos com mais ou menos ênfase, a depender de circunstâncias de cada caso concreto. Os princípios, então, dizem respeito a um conceito deontológico, né? Além do que eu já comentei, a esse viés deontológico, quer dizer, eles apontam uma noção de dever ser, quer dizer, aquilo que se espera, aquilo que deveria ser, que tem uma realização gradual correspondendo aos valores da sociedade de cada época. Dizendo de outra forma, os princípios, então, identificam em cada sociedade, ou eles são resultados da identificação pela comunidade jurídica dos valores sociais de cada época e de cada sociedade também, obviamente, e são traduzidos, consolidados e reunidos nessas noções principiológicas que vão servir como um direcionamento deontológico. Esse é o caminho para onde a gente quer seguir. Esse é o nosso dever ser. Identificado isso e reconhecido pela comunidade jurídica esse conceito deontológico, eles passam, então, a cumprir esse mandado de otimização. Isso deve acontecer, isso não deve acontecer, com mais ênfase ou com menos ênfase, a depender inclusive, da interação de outros valores e de outros princípios em cima de um caso concreto. Ou seja, tudo isso para a gente destacar como os princípios são importantes hoje no desenvolvimento do direito brasileiro. Qualquer assunto tem que ser estudado, claro, pelas regras jurídicas escritas desse tema, mas também, e em especial, a partir dos princípios que inspiram aquele ramo. Até porque as regras escritas advêm desses princípios.
e serão interpretadas a partir dessa percepção feita pela comunidade jurídica e reunida e traduzida nos princípios. Então, a essência de cada ramo se encontra na sua principiologia, mais do que no seu conjunto de regras escritas. Uma regra jurídica escrita, inclusive, pode mudar a qualquer momento e vai mudar motivada pela identificação de um novo princípio ou pela demanda, pela influência de um princípio já então reconhecido. Então, conhecer o direito de cada assunto, o direito, cada ramo da ciência jurídica, passa em primeiro lugar e em especial pela compreensão dos princípios inspiradores. Então, não é à toa que cada disciplina que vocês estudaram e vão estudar no curso de vocês passam por essa análise principiológica, né, sempre no início do estudo de uma disciplina nova, e com a gente aqui não poderia ser diferente. Ok. Dito isso, então, sabendo que nós estudaremos nessa gravação o ponto de partida e também o que se espera como ponto de chegada do direito contratual, podemos começar destacando um princípio dos mais antigos na noção contratual, no direito dos contratos, e ainda um dos mais importantes, o da autonomia da vontade. Hoje, muito conhecido ou reconhecido pela doutrina mais contemporânea, pela expressão autonomia privada. Eu vou explicar o que haveria de diferente entre um termo e outro, mas vamos primeiro pontuar o que há de mais básico nesse preceito. Chamando ele de autonomia da vontade, ou já o denominando de autonomia privada, essa diretriz é o fio condutor do direito contratual, porque reconhece, ao mesmo tempo que garante e exige a liberdade de contratação e o respeito a essa liberdade. O princípio da autonomia da vontade reconhece que a personalidade atribuída a pessoas físicas e jurídicas dá a elas a liberdade de estabelecer as relações jurídicas que quiserem, do jeito que quiserem, com quem quiserem, quando acharem melhor, tendo de respeitar somente os limites da legalidade, que no direito privado são limites bastante amplos, bastante extensos. Dentro desses limites, a pessoa física ou jurídica tem o direito de estabelecer as relações contratuais da forma que melhor entender. Bom, esse princípio ele é delimitado, né, pela doutrina desde muito tempo, inicialmente sob essa expressão de autonomia da vontade, e assim continuou sendo chamado e reconhecido na medida em que se manteve a visão muito fortalecida logo depois da Revolução Francesa, ainda no século XVIII ainda, segundo a qual a autonomia da vontade seria praticamente absoluta. Se os limites bem largos do direito privado não tivessem sido violados, qualquer estipulação contratual que as partes tenham estabelecido para si deveriam ser cumpridas, custe o que custar, porque revelariam decorreriam da liberdade dessas pessoas, e essa liberdade não podia ser questionada nem rediscutida. Acontece que o tempo passou e a realidade impôs uma outra percepção. A realidade foi nos mostrando que essa plena igualdade que sustentava essa ideia de uma autonomia da vontade absoluta e indiscutível era, na verdade, uma igualdade um pouco ilusória. As pessoas elas têm o direito de serem tratadas de forma igual pela lei, mas elas não vivem a vida, elas não entram no mundo de forma completamente iguais. As pessoas têm oportunidades diferentes, elas têm condições e facilidades e dificuldades muito próprias, dependendo da sua situação de vida. Uma família alguém que nasce numa família mais abastada vai ter algumas oportunidades, pelo menos em maior número, que alguém que nasce numa família com mais dificuldade financeira, com menos formação acadêmica, terá.
E aí não dá para dizer que essas duas pessoas vão poder sentar e negociar em plena igualdade e que a negociação delas seria uma decorrência da plena liberdade delas de definirem as suas vidas. Se tem um ponto que trabalha muito a ideia de que, ou essa percepção de que a igualdade não é tão grande quanto a gente gostaria que fosse, é uma igualdade muito mais formal do que efetiva, é o direito do trabalho. O direito do trabalho ele é todo construído em cima de uma premissa de que quem vende a sua força de trabalho, ou quem só tem a sua força de trabalho para vender, para conseguir sustento, não vai sentar para negociar com o detentor dos meios de produção da mesma maneira. Quem só tem a sua força de trabalho para vender precisa muito mais de um posto de trabalho do que o detentor dos meios de produção que está contratando trabalhadores. O detentor dos meios de produção tem muito mais oferta de candidatos para trabalhar para si do que quem só tem a força de trabalho terá de opções de empregadores que desejam a sua dedicação. Então, o direito do trabalho ele vai legislar, né, tentando diminuir esse espaço de uma desigualdade efetiva que há entre empregador e empregado, né, eleva ali a capacidade negocial do empregado para que aí sim, né, sustentado nas garantias jurídicas, esse empregado possa, então, interagir contratualmente de uma forma mais paritária com o seu empregador. Vale lembrar que o direito do trabalho, embora componha um ramo autônomo, ele é construído também em cima da noção contratual. A relação jurídica de emprego, ela nasce a partir de um contrato de trabalho, como a gente estuda lá na disciplina própria. Então, o tempo foi revelando que essa realidade, muito bem identificada lá no direito do trabalho, muito bem delineada e explicada lá, ela está presente em vários outros campos e que, então, não dá para presumir que as pessoas são, de fato, absolutamente livres para negociarem absolutamente em pé de igualdade e que, em razão disso, o que restou negociado não poderia ser questionado. As pessoas têm condições negociais diferentes, e isso vai gerar a elas algumas forças ou algumas vulnerabilidades, e que a autonomia da vontade, quer dizer, a liberdade de definir, de contratar, e o respeito a essa liberdade, no sentido de que o que foi já contratado não deve ser modificado e questionado, tem que levar em conta essas fragilidades de um contratante sobre o outro quando estão presentes. Elas não vão existir sempre, mas elas também não estão ausentes nunca. Então, o direito contratual, pelo menos no seu tratamento pelo direito civil, passou não a negar a autonomia da vontade, mas a ser um pouco mais precavido. A liberdade de contratar continua sendo reconhecida, continua sendo o fio condutor do direito contratual. Entende-se que aquilo que as partes negociaram e contrataram no exercício da sua liberdade negocial tem que ser privilegiado, só que agora o direito contratual, no âmbito do Estado Democrático de Direito, já permite um espaço para se avaliar e se investigar se num contrato específico realmente as partes estavam totalmente livres, em uma condição negocial completamente paritária, ou se havia ali algum desequilíbrio que acabou sendo explorado por uma das partes. Então, esse princípio, volto a dizer, ele continua prezando pelo respeito à liberdade contratual, mas agora ele avisa junto que esse respeito, que ele, princípio, exigirá a liberdade de contratar, só existirá na medida em que essa liberdade tiver sido exercida nos limites da função social do contrato. Não basta mais só respeito aos limites extensos da legalidade. É preciso que os contratantes respeitem também a função para a qual o contrato existe na nossa sociedade, que é o desenvolvimento das partes. É preciso que isso esteja presente naquele contrato.
e é preciso que as partes tenham agido e continuem agindo segundo os princípios da probidade, quer dizer, da honestidade e da boa-fé. A gente vai examinar mais adiante, mas é um princípio que busca a satisfação dos legítimos interesses de ambos os contratantes. Os legítimos interesses. Não é qualquer interesse e não é qualquer capricho, mas os interesses que razoavelmente se podiam esperar naquela relação contratual. Então, como agora o respeito à liberdade de contratar tem esse senão, né, tem essa ressalva, né, agora há uma exigência para que essa liberdade de contratar seja garantida, não é só mais os limites da legalidade, mas também a função social do contrato, também a probidade, também a boa-fé, é que muitos autores defendem que esse princípio precisa receber uma nova denominação, né, que ele já não é mais aquilo que ele foi no passado, e essa diferença precisava ser marcada por uma mudança terminológica. Por isso que muitos autores vão chamá-lo hoje de autonomia privada, princípio da autonomia privada. Digamos que, então, autonomia da vontade e autonomia privada são termos que nomeiam o mesmo princípio, porém, modos diferentes de se interpretar esse mesmo princípio. Beleza? Essa nova proposta desse princípio, a gente tem muito clara no Código Civil hoje. Os dois artigos que abrem a parte de direito contratual no Código Civil tratam exatamente desse ponto, dizendo, no artigo 421, que a liberdade de contratar será exercida em razão da função social do contrato e nos limites dessa função social. Quer dizer, o 421 deixa claro para a gente que a nossa liberdade de contratar só é reconhecida pelo direito hoje se te respeitar a função social do contrato. Um contrato que hoje prejudique um dos contratantes, que leve um dos contratantes à ruína, não está cumprindo a sua função social. E aí a liberdade de contratar naquele sentido já não vai ser defendida e assegurada como foi no passado. E o artigo 422 também dispõe que os contratantes são obrigar, tanto na celebração do contrato, que é como o princípio, o artigo vai chamar de conclusão do contrato, mas querendo referir à celebração do contrato, como na sua execução e mesmo em períodos posteriores ao contrato, ali numa fase ali de obrigações residuais, devem ser obedecidos os princípios da probidade e da boa-fé, sob pena de até uma punição a esses contratantes, até chegando à conclusão de que a contratação teria violado o direito por não respeitar a probidade e a boa-fé. Beleza. Em seguida, a gente tem o princípio da obrigatoriedade, muito mais conhecido pela expressão em latim pacta sunt servanda, que pontua, em linhas gerais, que a palavra empenhada num contrato não pode ser revertida, a não ser que todos os contratantes estejam de acordo. Mas, unilateralmente, alguém que acertou algo em um contrato, como regra, vai ter que cumprir essa combinação. É possível, claro, existem certas situações pontuais que a própria lei vai permitir que um contrato possa ser desfeito unilateralmente, mas isso é sempre de modo excepcional. Como regra, o contrato celebrado, se foi celebrado dentro dos limites da legalidade, dentro dos limites da função social, dentro dos limites da boa-fé, tem que ser cumprido até o final, nos termos do que foi negociado. Se todos os contratantes mudarem de ideia, ok. Se é da vontade de todo mundo desfazer o contrato, mudar o contrato, tudo bem. Ninguém vai impedir isso. Mas apenas uma das partes não tem poder para mudar um contrato que foi validamente celebrado. Essa não é uma noção nova, que a gente pode identificar pelo reconhecimento desse princípio ainda hoje por uma expressão em latim. Todo instituto jurídico denominado, reconhecido em latim até hoje, são institutos jurídicos muito antigos. Ninguém criou essa noção recentemente e resolveu dar um nome em latim só para ficar bonito. Não. Essas expressões, esses institutos são nomeados nessa outra língua, porque
desenvolvidos, ou às vezes até criados, numa época em que o latim era a língua oficial. Estamos falando aí do direito romano, quer dizer, um período dos primórdios do direito contemporâneo, e o princípio da obrigatoriedade é um desses. E, assim, né, é importante, então, conhecer essa tradução em latim por esse aspecto, mas também porque, como eu disse antes, é muito comum doutrina, jurisprudência, enfim, comunidade jurídica em geral, se referir a esse preceito pela expressão em latim. Então, você, estudante, precisa saber disso. Não adianta a gente só ficar falando de obrigatoriedade, se depois você vai abrir o livro e vai ver escrito lá um capítulo mencionando pacta sunt servanda. Você vai pensar, parece que isso aqui eu não sei do que se trata, isso aqui eu não estudei nas minhas aulas. É importante esse conhecimento de uma coisa remete à outra, como, por exemplo, o nosso amigo aí da foto, nos lembrando que pacta sunt servanda não é um nome de sobremesa, né? É um instituto jurídico muito importante, muito aplicado e que normalmente assim é nomeado e não pela sua expressão em português. Agora, esse princípio ultrapassa os séculos, né? Ele foi pensado há muito tempo e até hoje ele é aplicado. Agora, obviamente não é aplicado da mesma maneira. A ênfase que se dá a essa obrigatoriedade mudou ao longo do tempo, muito na mesma linha do que a gente viu no princípio anterior. Logo após a Revolução Francesa, entendia-se que a obrigatoriedade dos contratos era praticamente absoluta. Se o contrato respeitou os limites extensos da legalidade, o contratante tem que cumprir, e não interessa se agora esse contrato está o prejudicando, está levando à ruína, mas o tempo foi mostrando à comunidade jurídica que uma nova visão deveria prevalecer. O Estado Democrático de Direito hoje, na mesma linha do que diz o 421, 422 do Código Civil, vai colocar para a gente que os contratos são, sim, obrigatórios, na medida em que respeitarem os limites da legalidade, como sempre foi, mas agora também na medida em que respeitarem o princípio da boa-fé objetiva e da função social. Se violam a legalidade, se violam a boa-fé, se viola a função social, o contratante pode se negar a cumprir aquele contrato, inclusive pedir uma declaração judicial da sua desobrigação. Então, há um reforço, né, para a ideia de que o contrato hoje só é reconhecido e protegido pelo direito se realmente for um instrumento de desenvolvimento das partes. Fora disso, não há sentido em preservar um instituto e a obrigatoriedade dele no direito brasileiro atual. Claro, né, gente? Antes até da gente passar para o princípio seguinte, é claro que quando a gente comenta que se um princípio, ou melhor dizendo, se um contrato está prejudicando o contratante, esse contratante pode caminhar, postular pela não obrigatoriedade das suas obrigações, mas não é qualquer prejuízo contratual que levaria a isso. O caso concreto vai apontar se o prejuízo atual de um contrato se deu por uma inconsequência do contratante. O contratante sabia perfeitamente o que estava fazendo, mas acabou sendo até um pouco irresponsável e contratou algo que talvez ele não conseguisse manter ao longo do tempo. O direito vai exigir desse contratante o que ele, se ele foi irresponsável na celebração do contrato, que ele seja responsável agora. Essa nova principiologia não quer trazer impunidade para contratantes que foram descuidados na hora de celebrar contratos e não pensaram e agora não querem, inclusive, serem responsáveis pelas suas próprias decisões. A ideia não é essa, mas a ideia é defender contratantes que talvez não tenham sido totalmente instruídos sobre os efeitos daquele contrato pelo outro contratante, contratantes que não tenham recebido totalmente as informações necessárias para entrar naquela relação jurídica por falha do outro contratante, ou mesmo contratos que, por motivos externos, acabaram
tendo a sua circunstância, o seu contexto de cumprimento modificado, e agora passaram a ser instrumento de ruína. De jeito nenhum, essa nova principiologia quer passar a mão na cabeça de um contratante que cedeu a um impulso, agora se arrependeu e não quer mais cumprir o contrato. Não, nesse sentido, a obrigatoriedade se mantém. Nesse sentido, o direito contratual e a estrutura jurídico-administrativa do judiciário vai ser usada para compelir o cumprimento do contrato. Essa nova visão da obrigatoriedade não está aí para atender a quem se arrependeu, a quem deixou para pensar melhor depois de ter feito o contrato, porque é importante ainda, desde sempre, e continua sendo objeto de atenção com a mesma ênfase, a busca pela sensação de segurança jurídica. Quem celebra um contrato está buscando segurança jurídica, está buscando estabilização das suas negociações e desenvolve uma confiança de que esse contrato vai ser cumprido. Se o contratante não fez nada de errado, prestou todas as informações, celebrou um contrato equilibrado, ele tem o direito de ver esse contrato ser cumprido pela outra parte. Que se por acaso arrependeu, pensou melhor, encontrou uma condição melhor de negociação agora, não pode usar isso para não cumprir com a palavra empenhada. Tá? A nova visão da autonomia da vontade, a nova visão da obrigatoriedade e é uma nova visão que também vai inspirar a intangibilidade, como a gente vai ver aqui, é apenas uma proposta que pretende proteger contratantes vulneráveis diante do outro contratante, vulneráveis diante de situações externas e imprevisíveis que possam lhe colocar numa situação de ruína. Tá? Mas o direito contratual continua prezando e exigindo das pessoas físicas e jurídicas responsabilidades pelas suas decisões. Você foi devidamente informado, você teve condição de decidir livremente, tomou uma decisão e agora se arrependeu porque a situação do contrato não é exatamente a que você imaginou, né? A sua capacidade de cumprir o contrato não é exatamente a mesma que você imaginava como sendo um pouco fácil até, isso não é argumento para que o contrato não seja cumprido. Beleza, princípio da intangibilidade. Antes de mais nada, vamos descrever o que seria esse termo. Né? Esse princípio ele aparece aqui de uma forma metafórica, é verdade, porque intangibilidade é uma característica de corpos que não podem ser tocados, que não podem ser manipulados. Por exemplo, o ar. Né? O ar a gente sabe que existe, tanto que a gente o respira, mas a gente não consegue tocar o ar, a gente não consegue manipular, a gente não consegue colocar no bolso. Mesmo a água, no seu estado líquido, ela também tem uma larga característica de intangibilidade. É difícil pegar a água, é difícil transportá-la para outros locais, se não em recipientes absolutamente fechados. Né? A água não tem a mesma intangibilidade do ar, mas ainda serve para exemplificar aqui. Claro, o contrato ele foge um pouco dessa comparação, porque o contrato ele já é uma criação abstrata, né? Já é um instituto incorpóreo do direito, mas a mensagem que a comunidade jurídica quer trazer aqui faz com que esse termo seja aplicável nesse sentido metafórico. Dizer que um contrato é intangível, ou mencionar a intangibilidade do contrato, significa dizer a impossibilidade de entidades externas, principalmente o Estado, né, principalmente o Judiciário, de tocar um contrato do qual eles não fizeram parte. Se o contrato foi validamente celebrado, se o contrato obedeceu aos limites da legalidade, obedeceu à boa-fé, obedeceu à função social, ninguém de fora mexe nele. Não pode o governo chegar e falar assim, não, estou decretando esse contrato aí desfeito porque sim, porque ele não é bom para o interesse estatal. Não pode o Estado fazer isso. Não pode o judiciário, sem identificar uma violação à lei ou ao princípio, ou a algum princípio, também tocar num contrato. Dizer, eu, juiz, aqui estou achando que esse contrato devia ter sido feito de outro jeito.
vou mexer nesse contrato. Não há essa possibilidade. É uma decorrência direta, vocês devem estar percebendo, dos princípios anteriores, o que é a semente que é plantada lá, dá esse fruto aqui da noção da intangibilidade. E para que vocês possam memorizar melhor essa ideia, eu trago essa foto aí do slide, que é uma lembrança visual, né, de algo, de um sentido mais literal da palavra intangibilidade, mas que eu acho que essa lembrança vai ajudá-los a recordar do que é a defesa da intangibilidade dos contratos. Essa condição dos corpos não poderem ser tocados, né, ela aparece muito na ficção, né, na mente das pessoas que vão escrever histórias. Quem acompanha, por exemplo, as histórias de super-heróis, sabe que é muito comum super-heróis que têm o poder da intangibilidade. Não sei se vocês, quem já assistiu o filme dos Vingadores, sabe que tem aquele androide, Visão, que tem esse poder, tem intangibilidade, então ele atravessa paredes. Se algum inimigo vem atacá-lo, ele se torna intangível, o inimigo o atravessa, quer dizer, ele acaba se tornando intocável, né? Ninguém que queira mexer nele vai conseguir fazer qualquer coisa, porque simplesmente vai atravessá-lo. E existe um livro muito, muito conhecido na literatura francesa, que numa interpretação, numa tradução para português aqui mais literal, seria algo como a parede atravessável, né? Alguma coisa nesse sentido. Que é uma história de um homem que descobriu o poder de atravessar paredes. Então, ele participa de uma série de aventuras e rouba bancos, ele faz apostas, ele desafia a autoridade, sempre vencendo as pessoas que duvidam dessa capacidade dele de atravessar paredes. Aí ele é preso, ele foge da prisão, e até o momento que ele se envolve com uma mulher casada e começa a ter encontros com essa mulher. Sempre que o marido dela chega, ele atravessa a parede do quarto e não é encontrado, mas num dado momento, esse personagem, ao atravessar, ao fugir do marido, da sua amante, ele perde esse poder da intangibilidade no meio da travessia de uma parede. E ali ele fica preso para o resto da vida, podendo ter como distração somente a companhia de um pintor da época que fica ali tocando violão e batendo papo com ele. Essa é uma história de muita relevância na literatura francesa e até por isso deu origem a essa escultura, que num bairro residencial de Paris surpreende os transeuntes. Você está andando no meio da rua e você vê, de repente, alguém ali que está... É uma estátua, obviamente, né? Mas como se alguém tivesse querendo atravessar uma parede e não tivesse conseguido, e ali tivesse ficado preso. E esse é o personagem, uma menção ao personagem do livro, que perdeu a sua intangibilidade exatamente no momento de atravessar uma parede em fuga. Então, esqueceu o que a intangibilidade é? Lembra desses super-heróis? Lembra dessa história da literatura francesa? Lembre dessa escultura? Aí a noção literal de intangibilidade volta à sua memória e aí vai ser fácil aplicar o significado metafórico que ela traz para o direito contratual. Bom, se esse contrato é uma decorrência dos anteriores, esse princípio, né, desculpa, é uma decorrência dos princípios anteriores, ele também vai sofrer essa influência do novo cenário, do novo contexto, da nova cultura. Também esse princípio, lá logo depois da Revolução Francesa, lá no século XVIII, era entendido como absoluto, quer dizer, não havia meios jurídicos reconhecidos para que o Estado, para que o Judiciário pudesse mexer num contrato, né, a não ser os limites bem distantes da legalidade. Só que agora não basta só isso. Né? O contrato ele vai ser plenamente obrigatório e para as partes e plenamente intangível para autoridades de fora, na medida em que ele respeitar os limites da legalidade, a boa-fé objetiva e a função social. Se um contrato, hoje em dia, no Estado Democrático de Direito, se demonstrar descumpridor da sua função social, quer dizer, um contrato que
foi celebrado de maneira desigual, um contratante não foi devidamente informado, um contratante foi ludibriado pelo outro, um contratante foi atingido por fatores externos que modificaram completamente a capacidade desse contrato ser cumprido, ele não só deixa de ser obrigatório, como, inclusive, o contratante pode demandar a interveniência do Estado para que esse contrato seja revisto, ou às vezes até extinto. Quem duvida disso, né, volto a mostrar aqui os artigos 421 e 422, que com toda explicitude nos apresenta que realmente a partir do Estado Democrático de Direito não há que se falar em contrato obrigatório pelo simples fato dele ter sido celebrado. A mera celebração de um contrato não é argumento suficiente para que ele não possa ser questionado ou repensado. Isso continua sendo verdade para que os contratos que foram validamente cumpridos estão validamente sendo executados. Mas a noção do que é validamente uma celebração válida, uma execução válida, agora não leva em conta só as molduras da licitude, mas a função social do contrato e o princípio da boa-fé. Ok? Pessoal, a gente ainda tem vários princípios ainda para a gente comentar, né? Está aqui no slide o primeiro dessa nova leva, mas vou fazer uma pequena interrupção aqui para o nosso vídeo não ficar muito grande e eu volto numa outra gravação para terminar a nossa discussão aqui, beleza? Obrigado, até a próxima.